Em nome do Padre, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, rogai por nós. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar um pouquinho? Meus queridos filhos, vamos dar continuidade então à nossa catequese sobre a mortificação cristã. Na semana passada nós falamos sobre a mortificação do espírito e da vontade. Inclusive, eu até cometi um pequeno equívoco. Eu achei que eu tinha terminado todo o capítulo e depois, quando eu olhei com mais cuidado, ficaram 3 itens para trás. Então, nós vamos começar da onde paramos, né? Eu vou dizer os 3 últimos itens do capítulo anterior e introduzir, então, o capítulo seguinte. Então, como a gente estava vendo, são conselhos práticos. Esse texto foi escrito pelo cardeal belga, cardeal Joseph Mercier, com base nos escritos espirituais de diversos santos, mas principalmente de São Francisco de Sales. Que é uma leitura, inclusive, que eu tenho muito insistido com vocês, que todo católico deve fazer, que é a leitura da Filoteia, né? Não deixem de ler a Filoteia. E a Imitação de Cristo. São 2 escritos preciosos que nos ajudam a guiar, a botar rédeas nos nossos impulsos e controlar a nossa vida espiritual. Então, conselhos práticos, né? Não se deixe perturbar pelas tentações, pelos escrúpulos, pelas aridezes espirituais. Dizia São Francisco de Sales: aquilo que se faz no momento de sequidão é mais meritório diante de Deus do que aquilo que se faz durante o tempo da consolação. Muito interessante, porque muitas vezes nós, movidos de excelentes inclinações, ótimas intenções, acontece o que a gente não percebe é que, infelizmente, Satanás ele pode utilizar mesmo suas boas disposições, mesmo suas boas intenções, para te afastar do propósito de Deus. E a gente nem sequer percebe, porque a princípio é um sentimento bom, é uma inclinação positiva, e Satanás é tão sujo que ele vai usar a minha inclinação positiva para me afastar da graça de Deus. E no final das contas, eu, achando que estou fazendo um bem, não estou fazendo. É preciso ter muita atenção, porque isso é muito sutil. É muito sutil. Eu sempre digo isso, meus filhos. Não esqueçamos que o demônio é um anjo, né? Nunca se esqueçam disso. E a natureza dos anjos é superior à natureza dos homens. Então, bobo é aquele que pensa que pode enganar os demônios. Eles é que nos enganam. Eles é que nos enganam. Eles têm ciência infusa, enfim. Não vou entrar aqui nos atributos dos anjos, porque senão a gente fugiria do tema. Mas os anjos têm atributos que estão muito acima dos nossos. Então, não vai enganar. O demônio é astuto. E ele pode usar até mesmo nossa piedade, nossa fé, nossa devoção, para usar isso como arma contra nós. Então a gente tem que procurar, com a graça de Deus, se armar. Olha o que o apóstolo São Paulo disse na carta aos Efésios, que nós ouvimos como epístola dessa Santa Missa. Capítulo 6 da carta aos Efésios, que eu até recomendo depois, já que hoje é domingo, dia do Senhor, mais tarde, volta nesse texto. Leia o capítulo 6 da carta aos Efésios, a armadura do cristão. Devemos estar o tempo inteiro revestidos dessa armadura, porque sem essa armadura não tem como ir para a batalha. Sem estar revestido da armadura de Deus, não tem como enfrentar essa batalha. Então, olha só, não se deixe perturbar pelas tentações. Quantas vezes nos vêm as tentações, os maus pensamentos, as más inclinações, e aí o cristão piedoso faz o que? Entra em pânico.
oh meu Deus, a tentação, e agora? E aí na hora que a gente entra em pânico, a gente se desestabiliza. E na hora que você se desestabiliza, você fica vulnerável. E ficou vulnerável, meu filho, minha filha, aí pronto, você abriu todas as portas e todas as janelas para o maligno brincar com você e fazer o que bem entender. Eu me recordo aqui de um episódio, perdoe-me se eu cito às vezes passagens que aconteceram na minha vida, mas assim, eu acho que isso ajuda a gente a ilustrar e visualizar melhor o ponto onde eu quero chegar. Me lembro, eu ainda estava lá no Rio de Janeiro, eu era pároco de uma paróquia chamada Bom Pastor, no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. E eu tinha uma secretária. E aí eu cheguei de manhã, abri a igreja, rezei a missa, e depois a secretária chegava e abria a secretaria. Quando eu terminei a missa, que eu chego na secretaria, eu encontro a secretária aos prantos, soluçando. E aí eu falei para ela, mas o que houve, minha filha? O que ela nem conseguia falar? Falei, respira e fala com calma, senão não consigo te entender. O que houve? Ah, padre, sequestraram a minha sobrinha. Falei, como é que é? Sequestraram a minha sobrinha. Acabei de receber a ligação agora pedindo o resgate. Falei, bem, senta aqui, toma uma água, vamos ver que providências a gente pode tomar. Quando foi a última vez que você viu a sua sobrinha? Acabei de deixá-la na porta da escola. Todo dia eu faço isso. Eu venho para o trabalho, eu venho a pé, deixo minha sobrinha na porta do colégio e venho abrir a secretaria da paróquia. Acabei de chegar aqui na paróquia e recebo o telefonema. Falei, calma, respira. Então, foi recente. A coisa foi recente. Estão pedindo sei lá quantos R$1.000 se eu não transferir até tal hora que vão fazer alguma coisa. Calma, calma. Você já ligou para a escola? Não. Me dá o número do colégio, por favor, eu vou ligar. Liguei para a escola, falei com a diretora, perguntei pelo nome da menina, expliquei a situação, e a diretora disse, mas a menina está aqui, feliz e contente, em sala de aula, estou olhando para ela agora. Tudo tranquilo, está lá na sala de aula, está tendo aula, está conversando com as amiguinhas, está aqui, estou olhando para a menina agora. Percebe o golpe? O sujeito vai, liga para a pessoa, diz uma notícia, sequestrei seu parente, seu não sei o que lá. Desequilibrou emocionalmente a pessoa, já quebrou a sua estrutura emocional. Aí pega qualquer criatura, bota ali no telefone para dizer, titia, socorro, não sei. Na hora que você está emocionalmente desequilibrado, você vai jurar de pés juntos que ouviu a voz da sua sobrinha, do seu filho, da sua esposa, sei lá o quê. Nem é parecida. A voz nem é parecida. Mas na hora, emocionalmente, você está tão desestruturado, abalado, desequilibrado, que qualquer criatura que falar ali do outro lado da linha, você vai dizer que, era assim. É exatamente assim que Satanás faz com a gente. Então ele desestrutura e abala o nosso emocional, porque assim, desequilibrado, eu fico vulnerável, baixo a guarda, e aí pronto, ele está com campo livre para introduzir o que ele bem entender, novas tentações e outras questões. Então, diante das tentações, é claro que não podemos abrir guarda para a tentação. Mas e se aconteceu? Se veio um mau pensamento e eu não consegui repelir? Acabei cedendo àquele mau pensamento. E aí cometi um pecado. O que eu vou fazer agora? Entrar em pânico? Entrar em desespero? Não. No mesmo instante, no mesmo momento, eu devo repreender aquele pecado. No caso aqui eu estou falando de maus pensamentos. Esse capítulo está falando exclusivamente das mortificações que a gente deve exercer no pensamento, nas imaginações. Veio o mau pensamento. Então o que eu preciso fazer? Respira fundo, não entre em pânico, repelir de imediato o mau pensamento.
ter a consciência, padre, mas foi um pensamento muito feio, uma coisa muito suja que eu pensei. Calma. Para pensar o seguinte: aquilo que você pensou é algo que ordinariamente você pensaria? É algo que ordinariamente você pensaria? Aquele pensamento que veio para você como tentação naquele momento, é algo, você concorda com aquele pensamento? Alguma vez na sua vida você já concordou com aquele pensamento? Ou é algo que naturalmente, ordinariamente você pensaria? Na maioria das vezes eu ouso dizer para vocês que não. Então fica claríssimo aqui que não é algo que brotou de você. É algo que vem de força externa, portanto, que vem do maligno. Já a primeira razão para eu não dar crédito a isso. 2, cortar aquilo sem nenhuma piedade. Cortar sem nenhuma piedade, ou seja, não permitir que aquilo cresça, não alimentá-lo de maneira alguma. Como que eu faço isso? Pede ajuda. Combate o mau pensamento imediatamente com jaculatórias, pede à Santíssima Virgem Maria, pede a São José, pede ao anjo da guarda, reza a oração de São Miguel Arcanjo, reza o exorcismo da medalha de São Bento, reza insistentemente. Aí se o pensamento for insistente, padre, então combate fogo com fogo. Pensamento está insistente? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça. Mentalmente, o Senhor é convosco, bendito seja. Acabou a Ave Maria? Outra, Ave Maria, cheia de graça, salve Rainha. Ele vai cansar. Alguém vai ter que ceder nessa história. Ele vai cansar. Se o pensamento é insistente, então minha súplica deve ser igualmente insistente. A minha oração deve ser igualmente insistente. E eu não vou permitir que aquilo tome conta, avance. Mas o que acontece? Quando vêm os maus pensamentos, a gente se apavora. Naturalmente é isso. Se apavora, aí se apavorou, abriu guarda, e aí a coisa toda desmorona. Então, não se deixe perturbar. Olha que conselho fantástico. Não se deixe perturbar pelas tentações, muito menos pelos escrúpulos. Nem pelos escrúpulos. Até porque, a maioria das vezes, a fonte principal do escrúpulo vem do orgulho. A raiz do escrúpulo, muitas vezes, está no orgulho. O que é o escrúpulo? Ele é um orgulho disfarçado de piedade e de devoção. É um orgulho que está usando a máscara da devoção. Ou seja, quando a gente olha a priori pensa que é devoção, piedade. Não, é puro orgulho. Como é que funciona o escrúpulo? Será que eu fiz bem essa oração? Será que eu rezei bem isso daqui? Acho que eu não rezei direito, vou fazer de novo. E aí eu rezei de novo e disse, não, ainda não está bom, eu vou fazer de novo. E ainda não está bom, e eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. No fundo, o que eu quero dizer para mim mesmo? Que eu sou tão bom e tão perfeito que não posso fazer nada imperfeito, percebe? No final das contas é isso. Eu sou tão santo, tão imaculado, que eu jamais poderia ter pensado tal coisa. E aí eu começo a me punir. Não porque o objeto dessa minha punição, digamos assim, seja porque Deus foi ofendido. Não é porque Deus foi ofendido, é porque eu sou tão bom que não podia ter feito tal coisa. A pessoa começa a se lá, por que eu fui pensar tal coisa? Por que eu fui pecar assim? Logo eu que frequento a igreja, logo eu que sou da tradição, logo eu? Você é pó e nada, é isso que nós somos. Eu não sou nada, eu sou isso daí, lixo. Sem a graça de Deus eu sou exatamente isso. Mas eu sou tão bom que eu não poderia, sou tão bom, sou nada, eu sou um nada. Isso só mostra que se eu me desviar 1 centímetro, 1 milímetro da graça de Deus, já coloco tudo a perder, Então, diante disso, é fazer o quê? Reconhecer, passo número 1, reconheço minha miséria,
Passo número 2, peço ajuda a Deus para me levantar da minha miséria. Passo número 3, continuo a minha caminhada. Quer ver uma coisa, uma tentação que é extremamente comum? Extremamente comum, em 98,9% dos católicos. Quer ver uma coisa? Cometi um pecado. Eu estava em estado de graça, estava caminhando muito bem, fazendo minha meditação, rezando meu texto diário, estava tudo. Eu estava tão satisfeito comigo mesmo, a minha vida espiritual está ótima. Aí eu tropecei e caí. Aí a pessoa entra numa lamentação: por que eu fui fazer tal coisa? Oh, meu Deus, estava indo tão bem, perdi o estado de graça, cometi um pecado mortal. E eu só vou restaurar esse estado de graça a partir do momento em que eu tiver acesso ao sacerdote para me confessar. E o que eu vou fazer? Quer saber de uma coisa? Já meti o pé na jaca mesmo, já que eu já estou na lama, deixa eu nadar logo no chiqueiro e tudo, enquanto não chega a confissão. Olha que coisa estúpida. Ou seja, ao invés de eu me esforçar, logo assim que eu caí, imediatamente depois da queda, ao invés de eu me esforçar para retomar ao bom caminho, não, eu fico mergulhando ali, nadando na minha laminha, esperando um dia quando eu vou chegar. Já que eu estou sujo do pecado mesmo, então eu fico por aqui, enquanto espero a próxima confissão, o que não deveria acontecer. Imediatamente após o tropeço e a queda, faça um ato de contrição perfeita e volta para o bom caminho. Percebe? O que eu vou ter que confessar depois vai ser bem menos do que eu teria que confessar se eu ficasse ali mergulhando e nadando na minha lama até a próxima confissão. Mas a grande maioria cai nesta terrível tentação. Por quê? Porque abre a guarda. Porque fica dando confiança demais para os escrúpulos, para os pensamentos, para as tentações, combater isso. E aí completa de uma maneira tão linda São Francisco de Sales, dizendo: aquilo que eu faço diante de Deus nos momentos de aridez e de sequidão é mais meritório do que aquilo que eu faço no período da consolação. Quando está tudo muito bem, quando a minha vida espiritual está caminhando bem, rezar o terço é ótimo, claro. Mas quando eu não tenho vontade de rezar, é mais meritório ainda rezá-lo. Aquilo que eu estou ofertando a Deus no momento da sequidão é quando toda a fibra do meu corpo, da minha alma, está querendo que eu negligencie e eu faço violência a essa vontade e contrario essa vontade e faço mesmo assim. Pode ter certeza, o mérito diante de Deus é muito maior. Não estou com vontade de fazer isso, mas eu vou fazer assim mesmo. O que eu ofereço a Deus no momento da aridez e da sequidão, que muita gente já fala isso, né, padre? Mas eu estou passando por um momento de aridez espiritual, parece que não tenho mais sentido aquele mesmo gosto que eu tinha pela oração, pela meditação, parece que eu estou meio que no piloto automático. Não se abale com isso, porque esse tipo de tentação é justamente o que o demônio quer para fazer com que você faça o quê? Quebre o seu ritmo, quebre a sua caminhada diante de Deus. É aqui que a gente tem que dar um tapa na cara do demônio. Se o objetivo dele, se a intenção dele era me afastar da vida espiritual, eu vou contrariar ele e fazer. Mesmo que eu não estou sentindo a mesma... Não, quem diz que fé é sentimento? Já falei isso de milhares de vezes. Aí a gente cai no erro dos carismáticos, dos protestantes, né? Estou sentindo uma coisa aqui agora, um arrepio aqui na espinha, aí eu vou, rezo, e chamo Maria lá, e etc. E tal. Aí depois, quando não estou sentindo nada, também não rezo nada. Não é assim. Não esqueçam dessa frase de São Francisco de Sales: o que eu ofereço a Deus no momento da sequidão é mais meritório do que aquilo que eu ofereço no período da consolação. Não devemos nos entristecer demasiadamente pelas nossas misérias, senão usá-las para nos humilharmos ainda mais. Humilhar-se é uma coisa boa e que poucas pessoas compreendem. Inquietar-se e impacientar-se
é uma coisa que todo mundo conhece, mas que é má e que não gera fruto nenhum. É aquilo que a gente falou agora há pouco. Isso aqui na realidade é um comentário que eu fiz agora há pouco. Adiante do mal que eu cometi, tropecei, infelizmente, caí, tive um mau pensamento, etc. Agora eu vou me inquietar com isso? Vai resolver o problema? Vai curar a minha alma? Não vai, vai piorar ainda mais. Então, não entristecer-se demasiado, entristecer-se pelos pecados. E isso aqui é muito delicado. Entristecer-se pelo pecado é me entristecer porque Deus, justíssimo, santíssimo, piedosíssimo, não merecia que eu agisse assim com ele, e eu agi. Então, por causa de Deus, não por causa de si próprio. Quando a tristeza pelo meu pecado é por causa de Deus, essa é uma tristeza boa que me leva à santificação. Quando a tristeza pelo meu pecado é por causa de mim mesmo, é vaidade e orgulho. É vaidade e orgulho. Quantas vezes quando eu estava lá no modernismo, então, meu Deus do céu. Eu vim aqui me confessar porque eu estou me sentindo muito mal comigo mesmo. É? Então você não veio se confessar por causa de Deus, você veio se confessar por causa de você mesmo. Então você não está buscando Deus, está buscando estar bem consigo mesmo. No final das contas, o objeto que você procura, o fim que você procura é a si próprio. E nesse caso, não vai te dar fruto esse sacramento aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por causa de Deus, não por causa de mim mesmo. Non nobis Domine, non nobis, sed nomine tuo da glória. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome seja a glória. Desconfiemos também de toda timidez e de todo desânimo que faz perder as energias. Desconfiemos da presunção, que não é mais do que orgulho em ação. Trabalhemos como se tudo dependesse dos nossos esforços, porém, permaneçamos humildes como se o nosso trabalho fosse inútil. Então, devo me empenhar como se tudo dependesse de mim, mas com a humildade, porque se eu também trabalho e me empenho como se tudo dependesse de mim, eu estou descartando a graça de Deus. É uma maneira de dizer, eu conquisto, eu faço. Não, sim, eu posso, eu conquisto e eu faço com a graça de Deus. Sem a graça de Deus, nada faço. E quando faço alguma coisa de bom, reconhecer como no Evangelho, fiz o que eu devia fazer, sou servo inútil, e não se achar demais, não se exaltar demais. Com isso a gente terminou ali o capítulo 3º, e agora então eu vou introduzir o capítulo 4, que fala sobre as mortificações que devemos praticar nas nossas ações exteriores. São bem interessantes e essas aqui são bem práticas mesmo, coisas do dia a dia que podem nos ajudar a exercitar a mortificação e a ir crescendo cada vez mais na nossa vida espiritual. Então, primeiro conselho, mortificações para se praticar nas nossas ações exteriores. Primeiro, deve ser o mais exato seja o mais exato possível em observar todos os pontos da sua regra de vida. Obedecer sem demora a qualquer instrução, como dizia São João Berckmans. Minha maior penitência é seguir a vida comum. Ou ainda, fazer o maior caso das menores coisas, tal é o meu lema. Ou ainda, antes morrer do que violar uma só das minhas regras. Lembrando que isso daqui foi escrito para religiosos, para aqueles que vivem num seminário, num convento, num mosteiro, o que não impede a gente de adaptar isso para qualquer cristão, mesmo para os leigos, mesmo para os leigos. O que São João Berckmann está querendo dizer aqui? Uma coisa que ajuda muito a vida da gente é a ordem, regular as coisas. Quando a gente não tem ordem, aí a gente começa a correr o risco de ficar muito
à mercê dos nossos impulsos e das nossas inclinações. Por isso, uma vida religiosa, e quando eu falo a vida religiosa, não quero dizer apenas, repito, as freiras, os frades, os monges, os padres, não. Qualquer pessoa, qualquer cristão piedoso que queira viver uma vida religiosa, não pode existir uma vida religiosa sem um ordenamento. Então, como é importante você fazer um cronogramazinho das suas atividades do dia e procurar se manter fiel a ele. Vou acordar tal hora. Claro que existem exceções, tem um dia mais especial, outro dia, por exemplo, vai aí o Natal, por exemplo, né? Aí você tem a missa do galo à meia-noite, aí claro que aí já fica mais difícil você, né? A missa já começou meia-noite, daqui que terminou a missa, não sei. Só estou dando um exemplo aqui, tá? Então, existe um dia ou outro, mas no geral, que esses dias sejam exceções, mas que a nossa vida seja de maneira ordenada. Faz um programa para o dia e procura cumprir aquilo ali. Isso ajuda muito a gente a domar os nossos impulsos, porque quando a gente não faz isso, você fica, repito, à mercê dos seus próprios impulsos. Então, vou para onde eu quero, faço o que eu quiser, aí não tem regra de nada, comecei aqui, não terminei e fui para ali, percebe? Então, muito interessante como a vida religiosa, ela ajuda a ordenar isso, ajuda muito a ordenar isso. Para nós padres, sobretudo nesse momento assim de crise que a gente vive muito sozinho, eu falo de mim, por exemplo, eu sinto muita falta disso. Vocês não fazem ideia do esforço que tem que ter um controle, mas um autocontrole gigantesco para você morar sozinho e viver uma vida religiosa regrada. Porque eu não tenho o bispo aqui no meu ouvido, segunda, terça, quarta, quinta, dizendo o que eu tenho que fazer. Certo? Eu não tenho um sino para tocar aqui, dizendo está na hora de ir para a capela, está na hora do breviário, não tem. A hora de ir para o refeitório, né? O seminário tem tudo ordenado. Tocou o sino, despertar. Tocou o sino, capela, missa, meditação. Agora, refeitório, café da manhã, limpeza do refeitório, aula, primeira aula, intervalo, segunda aula, intervalo, terceira aula, intervalo, almoço, pequeno descanso, horário da limpeza da casa, escala de limpeza, quem vai limpar os banheiros? Vão. Quem vai limpar o pátio? Vai. Quem vai? Tudo ordenado. Acabou. Banho, vésperas, jantar, terço, pequeno intervalo, completas, apagar luzes, grande silêncio, até o dia, até começar tudo outra vez. Então é uma vida muito regrada. Aí a gente se acostuma com isso no seminário, e aí ordena padre, chega na paróquia, chega na capela, chega na comunidade, não tem aquilo. Aí vem as tentações. A tentação, vou acordar a hora que eu quero, vou fazer esse trabalho, não vou fazer, não estou afim, não sei. O ofício do meio-dia pode rezar às 3 da tarde, o ofício das 3 da tarde pode rezar às 9 da noite, ou então pode pular esse, percebe? Como ordenar é uma das coisas que ajuda muito ordenar a vida cotidiana, ajuda também na vida espiritual, ajuda demais na vida espiritual. No exercício dos seus deveres de Estado, trate de estar muito contente com tudo aquilo que parece ser feito de propósito para desagradá-lo e molestá-lo. Lembrando-se também aqui da frase que São Francisco de Sales sempre dizia: nunca estou melhor do que quando não estou bem. Ou seja, procure não se irritar com as coisas que acontecerem ao longo do seu dia para contrariá-lo. Interprete tudo isso como uma oportunidade de mortificação. Tenho que fazer tal coisa, e no meio daquela, aí eu estou todo empenhado para fazer aquela atividade, e aí aconteceu um imprevisto que me arrancou, me tirou ou me atrasou, ou me desviou.
não perder a serenidade por causa disso. Posso aproveitar. Vocês vejam que eu tenho duas opções aqui. Ou murmurar e perder a serenidade e cair no pecado, ou usar essa situação a meu favor como mortificação e agradar a Deus. A mesma situação, eu posso dar dois destinos diferentes para ela. Ou eu posso cair na murmuração. Agora, estou dizendo que é fácil? Não. Estou dizendo que é fácil? Não. Já até citei para vocês o exemplo outro dia que eu fui lavar roupa, botei os produtos na máquina, e esbarrei na gavetinha e caiu tudo, sabão em pó e amaciante, espalhou tudo pela lavanderia. Eu estava contando de limpar a lavanderia aquela hora? Não, estava contando de botar a máquina para trabalhar e ir fazer outra coisa, mas aconteceu. Respirei fundo, falei amém, amém, meu Senhor, que assim seja, não posso perder a serenidade, não vou xingar os produtos, nem a máquina, nem nada, vamos pegar o pano, vamos limpar tudo, etc. Me atrasou no que eu ia falar? Atrasou, mas se Deus permitiu, tem algum propósito. Então, ou eu vou me irritar e pecar pela ira, e pecar pela murmuração, ou eu posso usar aproveitar desse momento para ofertar a Deus uma mortificação, e a gente ganha muito mais com isso. Não conceda jamais nenhum momento à preguiça. Da manhã ou à noite, procure ocupar-se sem descanso. Lembrando daquele velho ditado que as nossas vovós já diziam para nós: mente vazia é oficina de Satanás. Se a sua vida se passa dedicada, ao menos em partes, ao estudo, aplique-se os seguintes conselhos de São Tomás de Aquino aos seus alunos. Não se contentem com receber superficialmente aquilo que leem ou escutam, senão tratem de penetrar e aprofundar o seu sentido. Não fiquem nunca com dúvidas sobre aquilo que podem saber com certeza. Trabalhem com uma santa avidez para enriquecer seu espírito. Classifiquem com ordem em sua memória todos os conhecimentos que possa adquirir. Sem embargo, não tratem de penetrar os mistérios que estão para cima da sua inteligência. Isso aqui especificamente a quem se dedica ao trabalho intelectual, quem tem a obrigação de estudar. Então, conselhos de São Tomás de Aquino. Se eu tenho essa missão, eu sou estudante, é meu dever de Estado o estudo, então, conselhos de São Tomás de Aquino. Não se contentem em receber apenas o conteúdo que leram ou que receberam. Ou seja, recebi aquela aula e já estou satisfeito. Não, então depois da aula, tenta ler mais, procure pesquisar mais sobre aquele assunto e aprofundar a mais aquele assunto. Não fiquem com dúvidas sobre qualquer assunto, mas se tem algo que eu posso esclarecer e se tem algo que eu posso conhecer mais, então se esforce para conhecer mais. Muito cristão não conhece a sua fé porque não se empenha. Eu sempre falo isso. Vai em qualquer seita protestante dessa por aí, se a gente fizesse esse desafio, a gente ia ficar surpreso. Entra em qualquer seita protestante, pede a palavra e diz assim: levanta a mão aí para mim, quem foi batizado na Igreja Católica. 80%, 90% dos que estão lá vão levantar a mão. Aí faz uma segunda pergunta: e por que vocês saíram da Igreja Católica e estão aqui no protestantismo? E as respostas vão ser as mais absurdas possíveis, comprovando de que só saíram da Igreja Católica porque não conheciam a Igreja Católica e não conheciam a doutrina católica. Quem estuda a sério e conhece a doutrina não encontra outro caminho a não ser a religião verdadeira, o catolicismo. É só pesquisar um pouquinho, é só estudar um pouco, não tem como. Porque a única que tem o conteúdo e o depósito da verdade é a única verdadeira Igreja do Nosso Senhor. Então, quem está perdido nessas seitas aí é porque foram tapeados por uma meia dúzia de pessoas muito hábeis, que têm lábia e que sabem convencer, e o sujeito não era firme na fé, não procurou mergulhar ou aprofundar, e aí na sua religião, na sua fé, e aí o primeiro que chega com uma lábia mais adocicada leva a criatura. Ou
Tem outra questão também, tem os que vão por dor de cotovelo, né? A religião não fez por mim o que eu queria que ela fizesse. Então aí eu vou procurar outra coisa que agrade ao meu ego, mas isso aí já é uma outra história que eu nem vou comentar aqui, porque senão perco muito tempo. Ocupe-se unicamente da ação presente. Isso aqui é muito interessante. Para mim, então, isso serve demais, né? Que tem a mania de querer começar 20 atividades ao mesmo tempo e depois largar todas elas pelo meio do caminho. Isso aqui eu tenho que me policiar muito. Ocupe-se unicamente da ação presente, sem voltar àquela que precedeu, nem adiantar-se pelo pensamento àquela atividade que vem a seguir. Diga, junto com São Francisco de Sales, enquanto eu faço isto, não estou obrigado a fazer outra coisa. Apressemo-nos com bondade, será tão logo tanto quanto esteja bom. Ou seja, faça uma coisa por vez e procura executar bem feito. Quem quer fazer tudo ao mesmo tempo não termina nada ou não faz nada bem feito. Certa vez, eu comentando com o meu diretor espiritual, de como eu ficava, eu achando que eu estava sendo muito caridoso, talvez essa seja a palavra, né? Nossa, como olha como é que é a vaidade da gente, né? Eu achando assim, como eu sou caridoso, né? Então, por exemplo, se essa pessoa estivesse demorando demais na sua confissão, eu começava a me angustiar e ficar preocupado com os outros que estão lá fora, coitadinhos, na fila, esperando. E aí eu começava a ficar, ainda que eu não tentasse não expressar isso para o fiel, mas eu ficava internamente impaciente, pensando, puxa, por que essa pessoa não se adianta logo? Olha quantos outros tem lá fora. E aí eu partilhei isso com o meu diretor espiritual, achando que, falei, nossa, como eu sou caridoso para com os demais, foi um puxão de orelha. Falou, não faça isso, não faça isso. No momento em que eu estou atendendo é como se não tivesse nenhuma outra pessoa no mundo. Eu estou atendendo esta alma. Eu estou exercendo o sacramento de cura, porque o sacramento da confissão é um sacramento de cura. Eu estou exercitando um sacramento de cura nesta alma. A que vier depois, atende depois. Aí, se não der tempo, atende num outro momento. Mas atender a este. Enquanto eu faço isto, não estou obrigado a fazer aquilo outro, dizia São Francisco de Sales. Cada coisa no seu lugar, cada coisa por vez. Seja modesto na sua compostura. Nenhum porte era tão perfeito como o de São Francisco de Sales. Ele tinha sempre a cabeça direita, evitando igualmente ser ligeiro demais, mas também não lento demais, e girá-la em todos os sentidos. A negligência que se inclina diante de um humor orgulhoso e altivo que a levanta para trás. O seu rosto estava sempre tranquilo e livre de toda preocupação, sempre alegre e sempre sereno, com uma jovialidade indiscreta. Nunca usava de risadas ruidosas, imoderadas ou demasiado frequentes. Então, um semblante e uma atividade serena também podem ser exemplo dessa nossa vida de intimidade com Deus. Fugir de tudo aquilo que seja exagerado. No final das contas, a mortificação desse tipo de atitude. Muitas vezes a gente vai ter essa inclinação a ter essas atitudes, mas o testemunho ele deve ser dado em todos os momentos da nossa vida. Não é só o testemunho da doutrina, mas quantas vezes eu posso ter a doutrina correta, mas eu tenho um comportamento errado, eu passo uma imagem equivocada. Por isso a gente tem que vigiar muito, sobretudo, quanto maior o nosso grau de responsabilidade,
maior é a vigilância que a gente tem que ter, né? Então, imagina, um bispo com comportamentos inadequados, aí ele pode até pregar a doutrina correta, mas tem um comportamento, sei lá, inadequado, as pessoas vão olhar e dizer, mas como assim? Imagina, um padre, eu me lembro que certa vez, eu estava no primeiro ano de seminário, resolveram fazer um passeio para o Museu de Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Museu Imperial. E a minha turma toda, novatos, né? Os novatos, foi todo mundo de batina. Foi todo mundo de batina. Tinham acabado de receber, assim que a gente entra no seminário, tem a investidura da batina. Embora o seminário modernista não exija mais o uso cotidiano da batina, mas o pessoal tinha acabado de receber a investidura da batina, estavam todos empolgados, e resolveram ir para o passeio todos de batina. 32 marmanjos de batina entraram dentro de um ônibus e chegamos lá, imagina. Olha a cena, né? Para um ônibus de turismo na porta do Museu Imperial e desce 32 batinas, chamou a atenção de todo mundo. E as pessoas olhando com certa veneração, com certo respeito e tal. O nosso superior foi até a bilheteria para poder ver lá o negócio das entradas. E teve algum problema, deu algum problema lá nas entradas, e então tivemos que ficar no pátio. O nosso superior veio, Padre Antônio, falou assim, vocês esperem aqui, que eu vou lá resolver, quando a coisa estiver liberada, nós vamos entrar no museu. Esperem aqui. Os 32 seminaristas ficaram o quê? Sentados piedosamente, rezando o rosário ou lendo algum livro? Não. Tinha gente trepando nos bancos do parque, tinha gente correndo atrás das cutias, tinha umas cutiazinhas que... Tinha um outro que descobriu um duto de ar que estava saindo, ficou parado com a batina embaixo do duto de ar e abatia o vento enchendo, e as pessoas escandalizadíssimas em volta, vendo padres retardados com atitude de... percebe esse tipo de coisa? Entende? Então não basta apenas... A nossa doutrina tem que estar em consonância também com o nosso tipo de comportamento. Aí eu falo a coisa certa, ensino a doutrina correta e tudo, mas tem um comportamento idiota, aí você está dando mau testemunho. Então diz que São Francisco de Sales era um príncipe. Não fazia gestos exuberantes e procurava... Não, então ele nunca se aborrecia? Claro, como todo ser humano se aborrecia, mas diante de um aborrecimento ele não procurava demonstrar isso, nem na sua expressão facial, para não molestar, porque se eu estou aborrecido, mas o meu irmão aqui do lado não tem nada a ver com os meus problemas. Aí, porque eu estou aborrecido, eu amarro a cara, dou uma resposta grosseira para o outro, mas não desconta no outro os seus problemas. Então, mortifica isso. Meu problema é meu problema. Vamos saber separar as coisas. Não, eu já saio dando patada em todo mundo, sabe? Percebe? Mortificação também aí. Mortificação também aí. Procurar manter sempre uma serenidade. Nem ser efusivo demais nos momentos de alegria e nem ser irritadiço demais nos momentos de contrariedade. Quando São Francisco de Sales se encontrava só, mantinha-se em tão boa compostura como se estivesse diante de uma grande assembleia. Isso é uma outra questão, Isso é uma outra questão. Então vejam só que era um comportamento natural de São Francisco de Sales. Ou seja, em outras palavras, ele não estava ali representando um papel. Não, diante dos fiéis eu me porto assim. Agora não tem ninguém olhando, eu posso fazer não. Porque os outros não estão vendo, mas Deus está. Então procurar ser o mesmo sempre, na frente ou na ausência. Diz que ele não cruzava as pernas, não apoiava a cabeça no encosto, e quando rezava, São Francisco de Sales ficava imóvel como uma coluna. E quando a natureza lhe sugeria alguns gostos, ele procurava não escutar e rejeitava essas inclinações. Por último, conselho desse 4º capítulo: considere a limpeza e a ordem como uma virtude, e considere a sujeira e a desordem como um vício.
Evite os vestidos sujos, manchados ou rasgados. Por outra parte, considere como um vício ainda maior o luxo e o mundanismo. Faça de modo que, ao ver a vestimenta ou adereços, ninguém diga: está muito desleixado ou muito desarrumado, e nem diga: está elegante demais. Mas que as pessoas olhando digam: está decente, está como devia dizer. Está tranquilo, né? Nem demasiado luxuoso, nem... É claro, aqui a gente não está se referindo àquela roupa de casa, né? Aquela roupa de ficar em casa, é uma coisa. A gente está dizendo de apresentação em público. E isso os antigos eram muito zelosos em fazer. Olha, mesmo, e isso eu posso dizer com conhecimento de causa, né? Eu fiquei numa comunidade no interior, na roça, bem no interior do Rio de Janeiro, no período que eu estava junto com o pessoal da Resistência, junto com Dom Tomás de Aquino, e gente muito pobrezinha, gente muito humilde, mas que tinha a chamada a roupa da missa, a roupa do domingo. Tinham suas roupas simples lá do dia, mas tinha a roupa de domingo. Então escolhiam a melhor roupa, é a roupa da missa. Inclusive, quando estava na promoção, a dona de casa ia para a loja de tecido, comprava logo um rolo de tecido e sentava na máquina e costurava vestido para os filhos inteiros. Então era muito comum a gente chegar numa casa e as gurizinhas tudo com vestido estampado de igual. E a cortina era do mesmo pano, e a mesa a toalha da mesa era que já aproveitava o rolo de tecido que estava em promoção, comprava lá uns bons metros e fazia ficar todo mundo vestido igual, de capinha de bujão de gás, todo mundo igualzinho, mas digno e decente para o nosso Senhor. A capela, a não sei quantos quilômetros de distância, e não tinha asfalto, então eles tiram as sandálias, tiram seus sapatos e iam amassando barro. Acordava 4 da manhã para poder chegar na capela a tempo. 4 da manhã, famílias numerosas, inteiras, tudo amassando barro até chegar na porta. Na porta da capela a gente tinha uma torneirinha, ali eles iam lavar os pés para lavar o barro e aí calçar as sandálias para poder entrar na capela e fazer sua confissão e ir para a Santa Missa. Hoje, se bobear, como diz Dom Rodrigo, as pessoas vão querer que o padre vá de casa em casa, se bobear até no quarto, vim rezar a missa aqui no seu quarto, né? Não querem se sacrificar para ir até a Santa Missa e comportar-se, né? Então, muito interessante isso daqui. Outra coisa, mas símbolo da pobreza. Olha, a pobreza é uma coisa, sujeira é outra completamente diferente. Sujeira é outra completamente diferente. Posso ser pobre, mas que seja tudo organizado, tudo limpinho, tudo de maneira decente. Essa mania de julgar uma coisa pela outra, é misturar as coisas. O nosso reitor do seminário lá no Rio, que é padre de verdade, que aí foi ordenado padre antes do concílio, e ele, no tempo dele de seminário ainda, lá no tempo era o cardeal do Rio de Janeiro, era sua eminência o cardeal Joaquim Arcoverde, o cardeal Joaquim Arcoverde. E o padre reitor contava que, no tempo dele, alguns alunos de outros institutos vinham estudar teologia no seminário, já que os outros institutos não tinham professores de teologia e o seminário tinha. Então, um grupo de franciscanos veio fazer o estudo da teologia junto com os seminaristas da diocese. E aí chegava o franciscano lá, e naquele tempo, antes do concílio, né, cada um com seus hábitos e tal. E chegava aquele franciscano com o hábito franciscano, sempre sujo, e falou que ninguém aguentava sentar do lado dele na sala de aula porque ele era mal cheiroso, porque ele era mal cheiroso. Diz que quando ele entrava na condução pública, as pessoas se afastavam, criavam um vão ao redor dele porque ninguém aguentava suportar.
aquela barba sempre descuidada, aquelas unhas sujas e com a sandália franciscana ainda por cima. Aí o padre reitor dizia, ele com aqueles dedos, com aquelas unhas tudo sujas e tal. E aí ele, como colega de classe, alguma vez chegou para ele dizendo: olha, fulano, por que você não cuida mais da sua... Não, porque eu sou franciscano, porque eu fiz voto de pobreza. Ele falou: não, você fez voto de sujeira. Isso não é voto de pobreza. Voto de pobreza é uma coisa, voto de sujeira é outra, totalmente diferente. Curiosamente, passaram os anos, esse rapaz descobriu que a vocação dele não era o sacerdócio e saiu, foi embora do convento. Os tempos se passaram, o padre Assis foi ordenado padre e encontrou com ele anos depois, numa das avenidas principais do centro do Rio de Janeiro, chamada Avenida Rio Branco. Encontra com ele na Avenida Rio Branco, com um terno italiano, alinhadíssimo, os cabelos com gel que não se via um fio fora do lugar, sapato de couro, de cromo alemão, não sei o que lá, todo alinhado. E aí o padre Assis falou: mas eu quase não te conheci, é outra pessoa. E aí ele responde: pois é, Assis, é que eu agora trabalho para um banco, Eu agora trabalho num banco e o banco exige o código de... E o padre Assis disse para ele, falou: muito bem, então agora que você trabalha para os homens, você se veste desse jeito. Quando você trabalhava para o Deus Todo-Poderoso, você se vestia feito um mendigo. Que bom. Para Deus serve qualquer coisa, Então, cuidado com isso. Nem luxuoso demais, nem maltrapilho demais. Sempre encontrando um equilíbrio. Amar a limpeza e a ordem. Glória ao Padre, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém.